Boa noite a todos. Que pasa, hermanos? A ver, outra vez. Buenas noches, hermanos. Por isso teria que cambiar o chip. Um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei porquê, mas eu gosto tanto dessa igreja. Deve ter alguma coisa aqui, né? Deve ter alguma... vocês também gostam da igreja, claro. Para vir aqui Bom, aqui não tem frio, né? Frio é lá fora. Mas Deus é maravilhoso em nos dar um ambiente tão propício, tão agradável, e com hinos tão suaves que preenchem o nosso coração, traz paz, né? Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, de manhã foi até a tarde praticamente, uma boa reunião aqui numa sala, e tratando daquele assunto que eu falei ontem de manhã com o pastor Davi Barroso, sobre 2017. Vocês imaginem que para fazer um programa de evangelização, nós estamos trabalhando nisso já desde julho do ano passado, quando terminou a Assembleia Mundial em Santo Antônio. Aí já começamos a trabalhar um pouco nesse assunto, e agora daqui para lá temos 1 ano e 2, 3 meses mais ou menos, e já estamos trabalhando fortemente para ter uma programação como nunca antes, que vai ser uma bênção não só para esta igreja, mas também para todas as igrejas brasileiras aqui desse país. Na hora certa, no momento certo, o pastor Davi vai passar as devidas orientações. Eu quero cumprimentar os amigos internautas e dizer que isso aqui é ao vivo, tá? Não é gravado não, para você que está assistindo a gente. E nós vamos fazer uma outra oração agora, porque chegou um pedido especial, então nós vamos orar outra vez por um caso especial que chegou. E em seguida nós vamos entrar na meditação da palavra de Deus. Nós vamos orar pela Ângela. A Ângela foi contactada pela Mari. A Mari está aqui? Está certo, Mari? O nome dela é Ângela, né? E a Ângela está assistindo a gente agora. E a Ângela está passando por um momento em especial na sua saúde. E nós queremos orar por você, Ângela. E não somente por você, mas também por todas as pessoas que, através do site e através do Facebook, têm pedido orações. Não só o da igreja, como o meu Facebook pessoal e também o Facebook do Arena do Futuro. Esse fim de semana, muitos pedidos de oração chegaram e nós queremos aproveitar esse instante e orar por essas pessoas. Só queria informar que o vídeo do Facebook de amanhã cedo, que vai estar no ar amanhã cedo, às 5 da manhã, horário do Brasil. Portanto, aqui daqui a pouco, então. Daqui a pouco o vídeo foi gravado aqui, numa sala. Quero agradecer a Priscila, que foi a nossa câmera girl. E aí nós gravamos aqui nessa sala, e amanhã, quando você ver o vídeo, vai saber que foi gravado aqui. Muito bem, vamos então, sentados como estamos, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos para orar em favor da Ângela e das demais pessoas. Querido Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos muito felizes porque estamos na tua casa, nessa noite, em paz, para ouvir a tua palavra. O Senhor, nem todos estão com essa paz. Alguns estão enfermos, outros estão desempregados, outros estão vivendo um conflito familiar, outros estão em processo de divórcio, outros estão com depressão, outros estão vivendo momentos de tensões. E nesse momento tem muitos internautas ao redor do mundo conectados conosco. E nós suplicamos por cada internauta. Onde houver uma dor, um sofrimento, uma lágrima, uma tribulação ou uma angústia, que a tua mão poderosa esteja sobre esta pessoa, levando paz e esperança. De uma forma bem específica, nós oramos pela Ângela. Tu sabes os problemas que ela tem, as dificuldades que ela está passando agora, que a tua mão esteja sobre a Ângela, curando sua enfermidade, renovando a sua fé e fortalecendo a sua esperança. Também clamamos por aqueles que, através da internet, nos fizeram pedidos de oração. Cada um deles, cada pedido, nós colocamos no teu altar para que a tua vontade seja feita. Também aproveitamos esse momento para clamar em favor dos familiares representados por nós, os familiares que estão no Brasil ou em outro país,
que a tua mão esteja sobre essas pessoas e que a nossa família seja abençoada e salva. Entregamos em tuas mãos agora o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada para o tema de hoje. E eu quero então convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Evangelho de Mateus capítulo 17. Esse aqui é um texto preciosíssimo. Um capítulo que enche o nosso coração de esperança, enche nossos olhos de brilho. Vamos de novo, Mateus capítulo 17, do verso 1 até o verso 8. Vamos ler os 8 já de uma vez, assim numa leitura só. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a 3 seguidores dele, Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Até aqui. Quantas foram as vezes que nós lemos esse capítulo, não é? Quantas vezes você e eu lemos essa história? E parece que não há nada novo aqui, porque uma leitura bem feita parece já explicar tudo. Mas eu confesso que não. Tem textos na Bíblia que eu já li mais de, 1000 vezes, sei lá quantas vezes já li. Mas cada vez que você lê o mesmo texto e medita nele em oração, o Espírito Santo te fala coisas diferentes, coisas novas, e te enche de esperança. Essa é uma das histórias que basicamente resume a história da Bíblia. A história do plano da salvação está resumida nessa leitura, nessa história da transfiguração. A Bíblia começa essa história dizendo o seguinte, que Jesus chamou 3 dos seus seguidores para ir com ele a essa montanha. É curioso que em momentos bastante especiais, Jesus levava esses 3 aqui, Pedro, Tiago e João. Tem até algumas músicas que foram feitas para as crianças, dando destaque nesses 3, Pedro, Tiago e João. Algumas pessoas menos avisadas acham que Jesus estava fazendo acepção de pessoas, que Jesus gostava mais desses 3 do que dos outros. E às vezes na igreja acontece algo parecido. Algumas pessoas pensam assim: por que o pastor fica mais próximo dessas pessoas aqui do que das outras? Parece que o pastor tem uma preferência por essas pessoas e não pelas outras. Tem gente que pensa assim. Alguns falam, outros não falam, mas pensam. Isso acontece nas empresas também. Isso acontece nos escritórios também. Isso acontece em todos os lugares. Parece que algumas pessoas são mais próximas das outras e pode passar uma imagem de que aquelas pessoas são mais especiais, são mais importantes. Mas não é assim. Se alguém pensava assim ou imaginava assim, hoje você vai pensar diferente. Sabe por que Jesus chamou esses 3 e os 3 estavam mais próximos de Jesus em momentos cruciais, especialmente nesse caso? Não era porque os 3 eram melhores, não era porque os 3 eram os anciãos da igreja, e nem porque os 3 eram mais consagrados ou eram melhores. Ao contrário, esses 3 eram talvez os mais complicados do grupo. Mas o motivo pelo qual Jesus os chamou é porque os 3 passariam por uma experiência distinta, diferente dos demais. Esses 3 iriam enfrentar tribulações e perseguições e provas que nenhum dos outros
enfrentaria. Por isso Jesus pegou os três e os aproximou, os chamou para mais perto. Jesus queria dar a eles uma dose de força, de apoio, de orientação, de fé. Jesus queria prepará-los melhor para que eles pudessem suportar o que viria em breve. Às vezes eu fico pensando assim, por que uma pessoa é pastor e a outra não é? E às vezes a gente acha que o pastor é mais especial que os outros. Não, não é mais especial. Eu fico pensando assim, sabe por que Deus escolheu você e eu para sermos seguidores dele? Sabe por que eu sou um pastor e você é um membro da igreja, ou você tem um cargo na igreja, ou uma função na igreja? Sabe por quê? Não é porque você é o melhor, nem porque eu sou o melhor. É porque talvez nós precisamos mais do que os outros. Precisamos estar mais perto de Deus do que os outros. E talvez se nós não estivéssemos aqui, estaríamos perdidos. Então estamos aqui, não porque somos melhores, mas talvez porque precisamos mais. E no caso dos três aqui, era exatamente isso. Só para vocês terem uma ideia, na lista que aparece no verso 1, diz que Jesus chamou Pedro. Vou começar por ele, porque aqui diz Pedro primeiro. Sabe por que Jesus levou Pedro? Porque Pedro negaria Jesus 3 vezes. Sabe por que Jesus levou Pedro? Porque Pedro seria crucificado de cabeça para baixo. Sabe por que Jesus levou Pedro? Porque Pedro era um homem sanguíneo e era impetuoso e cometia erros muito facilmente. Pedro ia de 0 a 220 por hora, assim, em questão de segundos. Ao mesmo tempo que Pedro era um homem forte, ele estava chorando. Ao mesmo tempo que Pedro era um baluarte, ele estava negando Jesus. Então Pedro tinha um temperamento que oscilava bastante, e o seu estilo de ser era um estilo que exigia um cuidado especial. Então Jesus levava Pedro para mais perto, porque Jesus queria burilar, transformar, converter o apóstolo Pedro. E Pedro passaria por situações bastante complicadas, e por isso Jesus chamou Pedro para mais perto. Em seguida diz, e os irmãos Tiago e João. Por que Tiago? Porque Tiago seria o primeiro dos 12, o primeiro mártir cristão. Ele seria assassinado, ele morreria dentro de um contexto bastante terrível. E ele seria o primeiro a passar por essa experiência, o martírio. Então Jesus o chamou para prepará-lo e capacitá-lo para essa experiência terrível. E finalmente João. Esse João aqui é o João evangelista, é o João dos 12, é o João que escreveu o Apocalipse e o Evangelho também. Por que João estava aqui e também aparece em momentos cruciais? Porque João seria o único dos 12 a morrer de morte natural. Mas antes de morrer de morte natural, João seria lançado num caldeirão de azeite fervendo. E João estaria sendo preservado por Jesus para as revelações do Apocalipse na ilha de Pátimos, algum tempo depois. Então Jesus chamou o que morreria primeiro e o que morreria por último. E no meio dele estava Pedro, que seria o homem que negaria Jesus 3 vezes e que passaria por experiências oscilando assim a sua fé. E Jesus inclusive disse para Pedro: Pedro, o diabo me pediu para cirandar você e para pegar você. E eu orei por você e intercedi por você. Por isso esses 3 aparecem aqui. Aí a partir daí começa a história começa a ser explicada. Jesus levou os 3 para uma montanha, uma pequena montanha, e diz o verso 2 que na presença deles Jesus foi transfigurado. O que significa ser transfigurado? Não é o que parece, é algo muito mais profundo. O que aconteceu naquela montanha foi uma miniatura, uma demonstração do que acontecerá na volta de Jesus. A transfiguração era uma pequena amostra de como será a volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles e o rosto de Jesus resplandecia como o quê? Como o quê? Como o sol. Quer ver uma coisa? Você que está com a Bíblia, marca aí Mateus 17 e abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 1. Veja que texto incrível você encontra em Apocalipse 1. Eu vou abrir aqui também, porque eu quero ler Apocalipse 1. Você viu que na transfiguração o rosto de Jesus resplandecia e brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim, numa das visões de João:
Verso 12 fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos, olha só, como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto, o que diz aí? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E o verso 17 fala assim: quando eu o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O verso 18 fala assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui acontece um fenômeno muito curioso, porque o Apocalipse foi escrito por João, o mesmo João que estava lá no Monte da Transfiguração. E agora ele está tendo uma visão do mesmo Jesus que ele teve lá, só que agora Jesus glorificado. E nessa visão de Apocalipse capítulo 1, quando ele vê Jesus, ele descreve Jesus glorificado, quando no verso 17, aliás 16, fala que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Diz o verso 17 que João caiu como morto, desmaiou. Mas eu pergunto, o que aconteceu na transfiguração não foi a mesma coisa? Quando Jesus se transfigurou, o que aconteceu com os 3? Os 3 também desmaiaram, caíram de bruços. Veja que João, ele repete aqui no capítulo 1 de Apocalipse a mesma experiência de Mateus 17, da transfiguração, porque o personagem que aparece na transfiguração é o mesmo que aparece aqui, glorificado para ele. Então a transfiguração nada mais foi do que uma antecipação, ia falando em espanhol, uma antecipação do que vai acontecer na volta de Jesus. Por isso, aqui Apocalipse 1, João descreve Jesus glorificado. Jesus depois da ressurreição. E você observou que as expressões utilizadas aqui, elas são muito similares àquelas usadas em Mateus 17. Porque Mateus 17, verso 2, fala que Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu já estou em Mateus 17 outra vez. Veja que essa expressão do verso 2 é a mesma de Apocalipse capítulo 1. Portanto, Jesus, na presença dos 3, se transfigurou, o seu rosto brilhava como o sol, os discípulos não conseguiam olhar para o rosto de Jesus. E diz que a sua roupa se tornou branca. Na verdade, a expressão branca aqui é uma expressão muito pobre no português, porque se você for analisar essa expressão na língua original, vai ver que a roupa de Jesus resplandecia, exatamente como será na volta de Jesus. Na volta de Jesus será um brilho tão grande que não dá para descrever, e as pessoas não vão conseguir fixar os olhos no rosto de Jesus quando Jesus voltar. E o verso 2 relata exatamente isso. Mas aí vem a pergunta: por que foi necessária essa transfiguração? Qual era o propósito dela? Já sabemos que era uma miniatura, um pequeno exemplo, um pequeno modelo da volta de Jesus, da segunda vinda dele, que nós estamos esperando. Mas por que teve que acontecer isso? A promessa bíblica não é suficiente, os textos bíblicos que dizem que Jesus vai voltar não são suficientes. Era necessária essa transfiguração naquela montanha? Sim, era necessária. Eu vou dizer por quê. Porque aqui Jesus já estava bem próximo da sua prisão, e depois ele também seria julgado e condenado, e estava bem próximo já da sua crucificação. E os discípulos já tinham vivendo algumas questões que estavam levando os discípulos até mesmo a questionar algumas coisas. E então, quando Deus leva Jesus na montanha e Jesus se transfigura na presença deles, então Deus ali confirma perante os 3 que aquele personagem que estava com eles era de fato o Messias, era de fato Jesus, era de fato o Filho de Deus. Porque durante a caminhada, algumas pessoas, especialmente os seus discípulos, chegaram a duvidar sobre o ministério de Cristo. A dúvida deles não era exatamente sobre a pessoa de Jesus, mas sobre o ministério dele, porque algumas pessoas pensavam que Jesus iria tomar o poder político, Jesus ia sentar na cadeira e seria como um Herodes, como um César. Jesus ia tirar esses homens, esses líderes políticos, e Jesus ia dominar politicamente.
Inclusive, quando Judas traiu Jesus com um beijo, sabe que a intenção primária de Judas não era uma intenção ruim. A intenção primária de Judas, ao beijar Jesus, era provocar uma situação para Jesus se revoltar contra aquela situação e dominar politicamente, e assim reinar ali, e aí eles seriam os ministros do ministério de Jesus. Então, quando Judas vende Jesus por 30 moedas ali e beija Jesus, ele está dando uma provocadazinha para ver se a coisa era acelerada, para ver se Jesus poderia logo dominar o trono e ser o líder de todo o império. Então, eles não compreendiam direito o ministério de Jesus exatamente como era. Inclusive, vocês sabem que durante a caminhada de Jesus com os discípulos, uma mãe chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu sou a mãe de 2 que estão contigo. No teu reino, daria para você colocar um à direita, o outro à esquerda? Então a visão era uma visão política, era uma visão humana, horizontal. E agora a transfiguração, ela tira essa visão humana, ela sai do horizontal e vai para a vertical, ele sai do humano e vai para o divino, ele sai do que é normal, vai para o que é anormal. Ele sai daquilo que é natural e vai para o sobrenatural, porque Jesus, aquele homem que comia pão e peixe, aquele homem que andava descalço, andava com sandálias com eles o tempo todo, agora ele se transfigura na presença deles. É como se os discípulos estivessem vendo a volta de Jesus. Não é impressionante isso? Era como se eles estivessem vendo a volta de Jesus. E o mais incrível é que quando Jesus se transfigurou na presença deles, imediatamente aconteceu uma coisa curiosa. Aliás, 2. A primeira, que está no verso 3, Mateus 17, verso 3, fala assim: eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Quando Jesus subiu a montanha e se transfigurou, ao lado direito e esquerdo estavam esses 2 homens, Moisés e Elias. E o segundo ponto que eu queria destacar é que ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Veja que essa frase, esse é meu filho amado em quem me comprazo, é a mesma frase, a mesma voz ouvida no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, a voz foi ouvida: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ali confirmou o ministério de Cristo, ali confirmou que Jesus era o Messias, era o Salvador. E agora na transfiguração essa voz vem outra vez e confirma outra vez, para não ter nenhuma dúvida na cabeça dos discípulos. Então aquela voz é a voz de Deus, do céu. Na transfiguração essa voz é repetida, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é Jesus Cristo, esse é o Salvador, é Ele que vai salvar vocês, é Ele o Redentor do mundo. Se alguém tem dúvida, que não tenha mais dúvidas. Esse Jesus é o homem de dores, é o Cordeiro de Deus, é o que vai morrer na cruz, é o que vai ressuscitar, é o que vai salvar vocês. A transfiguração confirma perante todos o ministério de Cristo e anuncia a volta de Jesus. E tem mais uma coisa aqui: por que na transfiguração apareceram Moisés e Elias? Por que não apareceram, quem sabe, Abraão ou outro personagem aí? Apareceram justamente Moisés e Elias. Algumas pessoas que não estudam a Bíblia por aí acham que esse foi um evento espírita, mas esse não foi um evento espírita. Aqui não tem nada de espiritismo. Uma vez eu conversando com um espírita, a pessoa me citou esse capítulo, dizendo: essa aí foi uma sessão espírita. Não, isso não foi sessão espírita. Isso aqui não tem nada com espiritismo. Então por que aparecem Moisés e Elias? Por uma razão muito forte, muito importante. Vocês sabem que toda pessoa que morre, ela vai para a sepultura. Biblicamente falando, a pessoa morre, ela vai para a sepultura. O que sai dela é o fôlego de vida, é a sua respiração. A pessoa para de respirar, sai o fôlego e o corpo volta para a terra como era e volta a ser pó. Esse é o princípio bíblico. O estado do homem na morte é exatamente esse. Mas a Bíblia menciona nomes de 3 pessoas que viveram aqui e que agora estão no céu. Mencionam os nomes dessas 3 pessoas. Nós sabemos que outras mais já estão no céu, mas não temos os nomes. A Bíblia menciona os nomes. Lembra quais são? Enoque, Elias e Moisés, exatamente. Então veja, qual é a semelhança entre Enoque e Elias? Entre Enoque e Elias é que os 2 foram arrebatados vivos. Tanto Enoque quanto Elias não morreram, eles foram levados vivos. E Moisés tem um diferencial, porque Moisés foi, mas antes de ir,
passou pela experiência do quê? Da morte. Então Moisés morreu e Deus o ressuscitou. Se você ler o último capítulo de Deuteronômio e fizer um estudo fazendo um link com Judas, versículo 9, e depois lendo o comentário bíblico sobre esse assunto, ficará muito claro que realmente Moisés morreu e Moisés ressuscitou. Deus o ressuscitou. Então aqui aparece Moisés e Elias. Poderia ser Moisés e Enoque, mas aparece Moisés e Elias. Por quê? Porque se a transfiguração é uma miniatura da volta de Cristo, então a gente entende a presença dos dois. E lembre-se que esses dois estão vivos, estão no céu. Moisés e Elias estão no céu, vivos. E eles aparecem aqui, eles foram enviados de Deus. Naquele momento, Deus falou assim para Moisés e Elias: eu quero que vocês agora estejam lá, na Monte da Transfiguração, ao lado de meu filho amado, de Jesus. E os dois apareceram ali. Para ficar bem claro isso, quando Jesus voltar, lembre-se que a transfiguração é uma miniatura da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a humanidade, estou falando da humanidade dos servos de Deus, dos fiéis a Deus. Quando Jesus voltar, os fiéis a Deus estarão divididos exatamente em dois grupos, os vivos e os mortos. Quando Jesus voltar, vai ter muito servo de Deus que estará morto. E muitos servos de Deus que estarão vivos, ok? Exatamente Moisés e Elias. Então, quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, como Moisés foi, e serão levados para os céus. E quando Jesus voltar, haverá um grupo grande de pessoas fiéis, vivas, pessoas vivas, fiéis. Essas pessoas não morrerão. Elas serão transformadas como Elias e serão levadas para os céus. Portanto, a presença de Elias e a presença de Moisés era justamente uma mensagem do que vai acontecer na volta de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, essa noite, nós estaríamos vivos. Nós estamos vivos. Se Jesus voltasse hoje, e se nós todos somos fiéis, nós seríamos transformados e levados para os céus, como foi Elias. E outras pessoas fiéis que já morreram seriam ressuscitadas, como foi Moisés. Essa é a razão pela qual aparecem aqui na transfiguração Moisés e Elias. Para dar essa mensagem para nós. Para dizer que um dia todos que morreram em Cristo ressuscitarão. E todos que forem fiéis e estiverem vivos não morrerão, serão transformados e levados para o reino dos céus. Então, essa foi a cena da transfiguração, a mensagem da volta de Cristo. Quando Pedro e Tiago e João viram essa cena, foi tão forte isso, porque, como você já viu, Jesus se transfigurou. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João ficaram tão impactados, tão impressionados, que Pedro, como era um líder nato, Pedro diz assim no versículo 4, Pedro fala assim: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Em outras palavras, e nós não precisamos de tenda, fazemos só para vocês 3. E quando Pedro fala assim, é bom estarmos aqui, essa expressão no português é muito pobre. Porque no português, se você falar que uma coisa é boa, é alguma coisa medíocre, alguma coisa que está na média. Mas se você quer falar que aquilo é muito bom, você diz, isso é excelente, isso é extraordinário. Não é assim que a gente tem palavras mais fortes. Na língua portuguesa diz assim, Pedro diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. A riqueza dessa frase, se você for explorar essa frase, você vai perceber que o que Pedro está dizendo aqui, na verdade é o seguinte: Senhor, o que estamos sentindo aqui, nós nunca sentimos. O gozo, a paz, a emoção, o que nós estamos sentindo agora aqui, não dá para descrever. É maravilhoso estar aqui, nesse instante, vendo o que estamos vendo e sentindo o que estamos sentindo. Pedro estava dizendo que o que eles sentiam ali era uma antecipação do gozo celestial. Você já sentiu a presença de Deus bem de perto?
Você já experimentou, já vivenciou a presença de Jesus com você? Já teve essa experiência no seu quarto, na sala, em outro ambiente, em que você e Deus e você, num momento de oração, ou de cântico, ou de louvor, e você percebeu que Deus estava ali, e você se emociona porque Deus estava ali, e você chora muitas vezes. Outros não choram, mas sentem a presença de Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos tão frios, e somos tão pecadores, e tão indiferentes, que a gente vem a um lugar como esse, que aqui é a casa de Deus, e a gente sai, é como se nada tivesse acontecido. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender que Deus está aqui nesse lugar, que Deus está conosco o tempo todo, e se nós pudéssemos ver o que a gente não está vendo, nossas reações, nossa postura seria totalmente diferente. Nós seríamos pessoas mais vibrantes na fé, haveria uma paixão maior em nosso coração, muito maior. Porque o que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo: Senhor, eu nunca senti isso na minha vida. Como é bom estar aqui. Pedro estava dizendo assim: eu estou sentindo aqui o que nós vamos sentir por toda a eternidade. Não uma vez, mas todos os dias, até o fim. Pedro estava dizendo isso, quando ele falou assim: é bom estarmos aqui. Sabe, se as pessoas sentissem isso aqui na igreja, as pessoas viriam em todos os cultos, as pessoas buscariam outras pessoas, nós seríamos levados, içados daqui para buscar pessoas, porque se você sente a presença de Deus, você vai dizer para as pessoas: por favor, você tem que ir, você precisa ir, porque eu quero que você sinta o que eu senti. A gente buscaria as pessoas, nem que fossem amarradas. Não é verdade? Nós amarraríamos as pessoas e diríamos: você tem que ir, vamos. É assim. É que às vezes, pelo fato de nós mesmos não termos essa experiência, então nós também não nos entusiasmamos em buscar os outros. A nossa frieza contagia os outros e nos limita e nos bloqueia na questão da evangelização. Nós poderíamos fazer mais e buscar mais. E as coisas que são muito difíceis hoje, elas não seriam tão difíceis se houvesse esse sentimento e essa experiência da presença de Deus conosco. Pedro sentiu isso de uma maneira tão forte que no final da sua vida, quando ele foi assassinado, diz a história, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas diz a história que quando chegaram para Pedro e disseram: você vai ser crucificado igual o seu mestre, Pedro falou assim: não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Já que vocês vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno disso. Isso diz a história, não está na Bíblia. E a gente pode imaginar o que Pedro queria dizer quando falou isso. O versículo 4, quando Pedro fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Que tal a gente poderia fazer aqui uma cabana, uma casinha para cada um de vocês? Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. E nós ficamos aqui, ou seja, não tem lugar melhor no mundo do que aqui. Então, vamos entender uma coisa, irmãos. O que torna um lugar precioso não é o dinheiro. Não é o dinheiro, também não é o conforto da casa, ou dos bens, ou dos móveis que nós temos. Quantas pessoas têm uma casa linda, extraordinária? Quantas pessoas têm móveis maravilhosos, têm tudo muito bem organizado, mas aquela casa parece um cemitério, não é? Parece um cemitério aquela casa, tudo está maravilhoso, as pessoas entram e dizem: que casa linda, ok, está tudo muito lindo, que carro maravilhoso, que roupa linda, tudo é lindo, mas é como um sepulcro caiado. É como aquele sepulcro que você olha e diz assim: esse sepulcro é lindo, é maravilhoso. Sim, é, mas lá dentro tem alguém morto. Para que serve um sepulcro desse? Então muitas vezes nós também vivemos uma experiência, nós seres humanos, claro, não estou falando da sua pessoa, estou falando em geral, para todos nós, porque nós somos assim. Então muitas vezes a gente tem coisas boas, mas falta vida, falta paixão, falta Jesus, falta esperança, falta mais fé, falta mais esse envolvimento com Deus. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, aqui sim, esse é o lugar. E ali não tinha apartamento, ali não era apartamento de frente para a praia, ali não tinha as coisas que as pessoas estão buscando por aí, não tinha nada, era uma montanha. Era uma montanha, era um lugar teoricamente inapropriado. Mas o que torna um lugar extraordinário é a presença de Jesus. Jesus é que faz a diferença. Pode ser um palácio, ou pode ser uma casinha simples, pode ser um lugar riquíssimo, um lugar pobre. O que torna o lugar especial, o que faz você realmente viver aquele momento é a presença de Jesus.
Por isso Pedro disse: Senhor, é muito bom estarmos aqui. E diz o verso 5 que Pedro falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E aí sim veio a voz do céu dizendo assim: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E quando diz assim, a ele ouvi, Deus está dizendo assim: ô Pedro, ô Tiago e João, por favor, não duvidem do ministério de Jesus. Escutem a ele e falem para todos quem é Jesus. Jesus é muito mais do que uma pessoa que anda por aí curando as pessoas. Jesus é muito mais do que esse que vocês estão acostumados a ver. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Todo-Poderoso, é Ele que vai voltar nas nuvens dos céus para salvar a humanidade. Deus estava dizendo assim: Ele é meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Escutem o que Ele tem para falar. Ele é meu enviado, Ele é o meu servo, Ele é o meu enviado para salvar a humanidade, a Ele ouvi. E diz o verso 6, ouvindo os discípulos essa voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Então você imagina que essa voz não foi uma voz qualquer, foi a voz do Deus Todo-Poderoso. Eu estou imaginando a voz de Deus que mexeu tanto com eles, que eles desmaiaram, diz o verso 6, estavam com medo. E aproximando-se deles, Jesus tocou e disse assim: erguei a vossa cabeça, não tenham medo. Eles desmaiaram, eles caíram. Jesus foi lá, tocou neles, falou assim: levanta, acorda. Eles foram despertados. E diz o verso: então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram. Impressionante, não é? Não viram mais nada. Tudo aquilo havia passado. Mas uma coisa permaneceu: a certeza de que aquele era o caminho certo, a certeza de que valia a pena seguir a Jesus. Isso permaneceu. Irmãos queridos, nós estamos numa caminhada cristã. A caminhada cristã ainda não acabou. Alguns estão nessa caminhada há 60 anos, há 70 anos, há 80. Eu conheço uma pessoa que tem 94 anos, e outra que tem 98, e outra que tem 104. Nasceram nesse caminho, nasceram no Evangelho, e nunca abandonaram, ou tiveram suas lutas, mas permaneceram. E outros estão começando, outros têm 10, 15, 20 anos de fé, outros têm simplesmente 1 ano, 2, 3, outros têm meses, e outros têm dias, e outros estão aqui pela primeira vez, e outros estão ouvindo e assistindo isso pela primeira vez, pela internet. A caminhada cristã para alguns está começando, para outros já há mais tempo. Mas o fato é que durante a caminhada cristã, existem situações e momentos em que você mesma duvida de algumas coisas. E durante a caminhada, às vezes, a sua fé pode desfalecer. E você pode pensar: será que é por aí mesmo? Será que é justamente isso? É assim que eu devo crer? É por aí que eu devo caminhar? Durante a caminhada cristã, vem momentos de desânimo, vem momentos de medo, de insegurança, vem momentos estranhos na nossa vida. Durante a caminhada cristã, quantas e quantas pessoas retrocedem, abandonam a fé? Quantas e quantas pessoas questionam se estão crendo da maneira certa? É isso mesmo que eu devo crer? Durante a caminhada cristã, nós passamos por essas situações de altos e baixos. Então, de vez em quando, tem que ler a história da transfiguração, para você entender que Deus está confirmando a sua caminhada. Deus está confirmando que esse é o caminho. Deus está dizendo assim: é esse o caminho. Ouça a voz de Jesus, meu filho, a Ele ouvi. Deus estava confirmando aqui que o caminho é esse, que a estrada é justamente essa. Em breve, muito em breve, Jesus virá outra vez. E dessa vez não vai ser uma transfiguração. Dessa vez será a volta de Jesus mesmo. E você e eu sabemos que a única solução para esse mundo é a volta de Jesus. A única solução para os mortos é a volta de Jesus. A única solução para os vivos é a volta de Jesus. Não existe outra saída, não existe outra solução. Os homens podem tentar, os políticos podem ser bem intencionados, as pessoas podem buscar fazer o seu melhor,
Mas os homens, por melhores que sejam, os líderes, por melhores intencionados que sejam, eles não podem resolver os problemas das pessoas. Vocês sabem que, às vezes, a gente acha que as pessoas pobres, pobre de dinheiro, estou falando, pobre de dinheiro mesmo, de bens materiais, às vezes a gente acha que os pobres são as pessoas que se suicidam mais e cometem mais loucuras, porque são pobres, porque não têm oportunidades, porque não têm o que os ricos têm. Isso não é verdade. Você sabe onde tem o maior índice de suicídio? Não é entre os pobres, é entre os ricos. O maior índice de suicídio está entre as pessoas que têm mais condições. Um dos países mais ricos do mundo, um dos países mais importantes do mundo, um dos melhores do mundo, chama-se Suíça. E a Suíça, que é um país de primeiro mundo, tanto quanto esse que estamos aqui, mas a Suíça, que é um lugar muito próspero, é um dos países onde tem maior número de suicídio. E aí você e eu paramos e pensamos, por que uma pessoa que tem tudo pratica o suicídio? Por quê? Ela não tem tudo? Tem. Não tem um conforto? Tem. Não tem o que todo mundo gostaria de ter? Sim, ela tem. E por que pratica o suicídio? E a resposta parece simples, mas é uma resposta bem profunda. As pessoas praticam suicídio porque não têm esperança. Porque a esperança acabou. E você e eu sabemos que o dinheiro compra muita coisa, mas não compra esperança. Não compra paz. Não compra. E às vezes a paz e a esperança e a felicidade que as pessoas estão buscando, elas estão em coisas simples. Mais simples do que a gente imagina. Então muitas pessoas praticam esse ato terrível do suicídio justamente porque perderam a esperança. E eu quero clamar a você essa noite, para que você nunca perca a sua esperança, porque a esperança, né, é muito mais do que uma palavra. A esperança é muito mais do que um conceito. A esperança é muito mais do que uma espera. A esperança é uma pessoa. A esperança é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus é a esperança. Não ter esperança é não ter Jesus. Perder a esperança é perder a fé em Jesus. E nós, como cristãos, devemos manter firme essa esperança, manter firme essa caminhada, manter firme esse relacionamento. Eu estou imaginando o dia da volta de Jesus. E eu viajo muito na América do Sul. Vocês sabem, eu trabalho em 8 países da América do Sul. Os 8 países da América do Sul, do Equador para lá, é o meu território de trabalho. Então eu viajo bastante nesse território. E a viagem é de avião, porque não tem outra maneira de ir. E quando a gente está lá em cima, né? Eu fico pensando na volta de Jesus o tempo todo, lá em cima. E quando o avião está já mais perto de pousar, você consegue ver os prédios das cidades. E lá do avião você vê os prédios desse tamanho assim, né? É tudo muito pequeno. Aí quando você vai descendo, e aí você percebe que os prédios são grandes, mas lá de cima tudo é muito pequeno. Nós somos pequenos perante o universo. Isaías disse que nós somos menos que nada. É meio difícil pensar nisso, né? Ora, o que é nada? Nada já é nada. Agora, ser menos que nada, quase não dá para a gente imaginar isso. Não tem como imaginar. Mas Isaías, capítulo 40, fala que o ser humano é menos que nada. E quando ele fala isso, não é que ele está menosprezando o ser humano, não. É que ele está falando num contexto diferente. Quem nos torna alguma coisa, quem nos dá a dignidade, quem nos dá esse valor que nós temos, é Jesus. Se você tirar Jesus, você é menos que nada. É exatamente isso. Antes da gente ir embora aqui dessa noite, nós já vamos para casa. Mas antes da gente ir embora, eu gostaria que você, por favor, olhe para mim aqui um pouquinho. Os que estão com a cabeça baixa, levanta a cabeça, olha para mim um pouquinho. Eu queria que você, essa noite, tivesse a experiência da transfiguração. Eu queria que você fosse mais íntimo de Jesus. E dá, sabia que dá? Dá. Ser mais íntimo de Jesus. Essa noite você pode ter a experiência de Pedro,
de Tiago e de João. Você pode, no seu quarto, gastar um tempo maior com Jesus, antes de dormir. Você pode adorar a Deus essa noite ainda. Além de fazer isso aqui na igreja, poderá fazê-lo de maneira pessoal, particular. Se você desenvolver uma vida de mais comunhão com Deus, mais comunhão, você vai começar a viver essa experiência. E isso vai converter a sua vida de maneira completa. A verdadeira conversão está aqui. Não está apenas nos conhecimentos teóricos, está no conhecimento prático, através dessa intimidade. E Deus está convidando você para viver essa experiência. E é essa experiência que vai salvar você. É essa experiência que vai levar você a ser um evangelista, um missionário. É essa experiência que vai preparar essa igreja para 2017. É essa experiência que vai preparar tudo para a gente fazer uma revolução nesse lugar como nunca antes aconteceu. Não uma revolução humana, mas espiritual. E isso é possível, sabia? Isso é possível. Mas primeiro tem que acontecer o milagre em nós. Esse milagre aqui em nós. Jesus queria impactar uma cidade chamada Samaria. Samaria. Ou como diz em espanhol, Samaria. E Jesus queria fazer um trabalho nessa cidade. E ele usou uma mulher apenas. Uma mulher apenas, uma. Uma mulher que dedicou tempo para estar a sós com Jesus. E essa mulher que esteve com Jesus a sós, vivendo mais ou menos a experiência da transfiguração, ela e Jesus no poço de Jacó. Ela viveu essa experiência, só que essa mulher tinha uma vida totalmente errada. A Bíblia diz que ela tinha 5 maridos, ou teve 5 maridos, e o que ela tinha no momento também não era dela, ou seja, eram 6. E Jesus transformou essa mulher, e ela foi o instrumento para revolucionar e impactar uma cidade inteira. Você viu o que Deus pode fazer através de uma pessoa que tem intimidade com Ele? Ele pode fazer isso, uma pessoa que tem uma intimidade com Ele. Você lembra daquela mulher prostituta que foi apanhada em adultério e depois Jesus a recebeu, a abraçou, a perdoou, a renovou e ela foi embora e mudou de vida? Você lembra que ela foi naquele jantar na casa de Simão e enquanto as pessoas estavam ali com outros objetivos, ela disfarçadamente quebrou um perfume caríssimo e ungiu Jesus e foi rechaçada por Judas e por outros, mas ela fez o seu papel e foi embora. E você sabia que aquele ato ali foi um ato profético. E quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Jesus encontrou e conversou foi aquela mulher. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não importa o que você já fez, os pecados que você já cometeu, os erros que você já cometeu, não importa por onde você andou, o que você viveu até hoje, a partir de hoje você pode viver uma nova experiência, uma nova vida. Deus pode usar você outra vez. Desde que você tenha essa intimidade da transfiguração com Ele. Vamos buscá-lo mais? Vamos buscá-lo cada vez mais? Ô Bruno, ajuda a gente aqui, Bruno. Como é que a gente faz isso? O Bruno vai nos ajudar. E quando o Bruno estiver apresentando... Pode vir, Bruno. Quando o Bruno estiver apresentando essa mensagem de como a gente deve buscar mais a Deus e tudo, eu vou te dar esse microfone aqui, Bruno. Veja se pode ser esse. Enquanto o Bruno estiver cantando, no momento da música, ao invés de a gente ficar em pé, eu vou pedir que a gente se ajoelhe, que nós nos ajoelhemos. Num determinado momento da música. Eu vou desafiar o Bruno, na hora que todo mundo se ajoelhar, você também vai se ajoelhar e cantar ajoelhado, pode ser? E nós vamos encerrar essa reunião todos de joelhos, exceto aqueles que não podem se ajoelhar por alguma razão, né? Se você não puder, você pode ficar em pé ou sentado, sem nenhum problema. Mas os que puderem, eu dou o sinal e a gente se ajoelha. E você que está em casa, vendo pela internet, a mesma coisa. Você é nosso convidado a se ajoelhar e orar conosco. Veja e ouça essa música. Pode colocar. Essa música é tão linda que a gente ouve assim, dá vontade de chorar, porque toca lá no fundo da alma. Jesus desceu, trazendo salvação.
glória não quis em dor, morreu na cruz, suportou por mim. Trazendo em si de aloeso a morte atroz sofreu, provou aqui amargura e dor, ao mundo abriu o céu. Eu vou me ajoelhar. Amém. Vindo ao mundo deixou no céu palácios de marfim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória não quis em dor, morreu Louvado seja o teu nome. na cruz, suportou por mim. Enquanto o piano segue um pouquinho mais. Aproveita esse momento para fazer uma oração silenciosa. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome por essa mensagem tão maravilhosa do teu amor e da tua salvação. Obrigado porque deixaste o céu e vieste aqui para, numa cruz, resgatar cada um de nós. A experiência da transfiguração é uma mensagem muito forte, que nos leva a pensar em várias coisas, sobretudo na experiência de sermos mais íntimos de Jesus e nos preparar melhor para a volta de Jesus. O Senhor abençoe cada pessoa que está aqui essa noite e também cada internauta, que a tua palavra produza esse fruto maravilhoso e que a mensagem de hoje ela continue em nosso coração, nos levando a viver a experiência de Pedro, Tiago e João, a experiência de uma intimidade com Cristo maior, para sentir realmente a tua presença e para viver durante toda essa semana essa experiência maravilhosa. Abençoa-nos de maneira tal que nenhum de nós perca a salvação, mas que naquele dia alcancemos a tão sonhada vida eterna. Dá-nos uma bênção ao sairmos daqui e traga-nos de volta, por favor, na próxima quarta-feira, onde teremos uma programação especial para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pastor Davi Barroso, quarta-feira, é quarta, né? Na próxima quarta estaremos aqui outra vez. E hoje tivemos o Bruno, na quarta vamos ter o Oséias. E assim nós vamos seguindo essa semana de capacitação, preparação, consagração, estudos da Bíblia. Ok? Por favor, não faltem na quarta-feira. Teremos um outro tema bastante importante para estudar. Boa noite a todos, aos internautas e até quarta.